paz do Senhor, amém? Tudo bem com vocês? Cansados? Um pouco, né? Mas o Senhor, a palavra dele, diz que ele renova nossas forças, né? Então a gente está se alimentando da palavra dele e Deus vai nos renovar, né? Em nome de Jesus. O pastor Marcos me chamou e eu não hesitei em dizer sim, porque Deus já tinha ministrado meu coração durante esse tempo que a gente está ensaiando uma música para Páscoa. E Deus me levou a estudar sobre isso, sobre a crucificação, sobre o verdadeiro significado da Páscoa, né? E no nosso ensaio, sem ser nesse, acho que foi nesse, que passou o anterior, eu fiz uma pergunta para as crianças. As crianças que eu ensaio é a Kids, elas têm entre 4 a 6, 7 anos. E eu perguntei assim para elas, tá chegando uma Páscoa, e aqui, quem sabe me falar qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Gente, essas crianças me surpreenderam. Algumas falaram sobre chocolate, ovo da Páscoa, mas algumas lá falou assim, foi o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz por mim, para nos limpar de todo o pecado. Outras contaram até onde iniciou a Páscoa, que foi a libertação do povo do Egito, né? Então, nossas crianças, elas são muito bem instruídas. Muitas conhecem a palavra porque os pais incentivam. Vocês, pais, são o suporte para essas crianças, porque hoje algumas crianças, se você parar para perguntar, é coelhinho, é chocolate, e elas esquecem do verdadeiro significado, né? Que isso veio, na verdade, distorcer, né? A nossa verdadeira motivação, né? Porque nós estamos aqui. E eu quero começar, eu não sei, acredito que todos já conhecem, né? Êxodo 12, que fala da libertação do povo, né? Veio as 10 pragas, e a última delas foi quando veio o anjo da morte. E o povo hebreu, os israelitas, eles passaram por cima dos umbrais o sangue do cordeiro. O cordeiro, ele não podia ter nenhuma mancha, ele não podia ter nenhum defeito. E Deus deixou... coloca aí, pode projetar, por favor? Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas
nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado nas mãos, e o comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. Tá bom até aqui. Não, vamos mais esse. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Essa passagem, ela fala da primeira Páscoa. É o livramento do povo do Egito. E eles pegaram esse cordeiro não podia se quebrar os ossos, tá? Era queimado inteiro, assado, e eles não podiam cortar nem quebrar os ossos. E ali, na hora que fala que eles tinham que comer apressadamente, porque ia passar o anjo da morte, né, para trazer juízo ao povo do Egito. E isso que Deus começou aqui em Êxodo 12, ele começou já preparando o povo para o que ainda ia acontecer. Porque Deus ia enviar o seu filho. Ele seria o cordeiro, né? Que seria sem mácula, sem pecado, que passaria por tudo que ele passou, veio como homem, morreu por nós, e para nos trazer a libertação, né? Eu anotei aqui, onde havia sangue, havia vida, que foi quando o anjo passou. Então, onde tinha manchado de sangue, o anjo passou, e naquela casa houve vida. E no povo do Egito houve choro. Muitos foram levados, muitos primogênitos foram levados. Até os animais foram mortos. E o que a gente traz assim, o que eu entendo? Que Deus ele já havia preparado o povo hebreu para o que ia acontecer, que ele ia enviar o seu filho. Só que mesmo eles vivendo, passando por tudo que eles passaram, né, eles ainda pecaram. Eles não permaneceram, né, crendo no livramento. Andaram por muito tempo, né, no Egito. Tanto é que a comemoração dessa Páscoa para eles foi só depois que eles conseguiram chegar na terra prometida, que eles foram comemorar essa Páscoa, né, posteriormente. E a Páscoa, o que ela representa para nós? Ela representa a libertação, proteção e um novo começo, né? Deus salvou o povo, Deus salvou seu povo, que ele já havia prometido isso desde a época de Abraão, que o povo hebreu ele ia ser levado cativo, e que ele ia vingar as pessoas que levaram ele cativo, e a palavra, ela é verdadeira, ela se cumpre. Ela se cumpre. E agora eu quero falar para vocês do maior amor, a maior prova de amor, que está em Romanos 5:8. Dá para projetar? Em Romanos 5:8,
diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Ele se doou. Em João 10, 18, diz que eu dou a minha vida. Jesus, ele disse, eu dou a minha vida. Ele não foi obrigado. Ele fez isso por amor. E esse amor que ele nos provou, teve dor, teve muita dor. E ele levou sobre si. É a minha cruz, a sua cruz, o meu pecado, o seu pecado. E hoje nós somos libertos. Hoje nós somos livres, né, de todo o pecado, porque Ele morreu por nós. E esse amor é maravilhoso. A cruz era minha, mas Ele tomou o meu lugar. Jesus não foi obrigado a morrer. Ele decidiu te amar e me amar, né? Esse amor é surreal, gente. Quando a gente vive esse amor, a gente quer estar perto, a gente quer estar na presença, a gente quer fazer parte. E a gente vê aí o mundo, muitos procurando preencher um amor que não acha lá fora, que só vai achar quem realmente busca o Senhor para preencher esse vazio. Eu não sei se essa semana eu assisti aquele filme que fala Jesus, o Movimento, que fala sobre um avivamento que teve em 1970 sobre os jovens. É baseado em fatos reais. E tinha muitos jovens que eles iam procurar em drogas, homossexualismo, em bebidas, e eles declaravam a paz, eles declaravam o amor, eles levantavam a placa, que eles queriam paz, queriam amor, mas eles buscavam isso nas drogas, eles buscavam isso nas bebidas. E um certo homem que veio pregando o evangelho, diferente de tudo que as igrejas na época ministravam, né? Ele era diferente. Ele andava descalço. Ele era um hippie. Então, ele conseguiu alcançar muitos jovens. E conseguiu, através da vida de um pastor, estar levando o evangelho para essas pessoas, né? Porque eles queriam preencher esse vazio. Muitos vieram de traumas, de famílias desestruturadas, de famílias que não tinha perspectiva de vida nenhuma. E eles só encontraram em Jesus. Porque esse Jesus faz curar toda ferida, todo trauma, toda tempestade. Ele acalma a tempestade. Mesmo que a gente ache que não tem solução, que não tem... Deus, Ele faz acontecer. Amém? E o Cordeiro de Deus, esse que veio perfeito, ele cumpre, né, a promessa. Em João 1, 29, fala assim que eis que o Cordeiro de Deus, ele virá para nos livrar de todo o pecado. Se você puder projetar aí para mim, 1 João... Não, é João 1, 29, acho que eu tenho aqui. João 1, 29. Aqui fala, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele veio para tirar todo o pecado desse mundo. Na verdade, nós fomos perdoados por ele, mas nós precisamos permanecer. Não é somente conhecer, não é somente a gente conhecer Jesus, a gente tem que viver Jesus. Não basta você vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra
e você não se posicionar. É isso que o apóstolo tem falado aqui neste altar muitas vezes. Ó, o altar está aqui. Você precisa se mover. Você precisa buscar transformação. Buscar intimidade com o Senhor. Amém? E esse cordeiro sem pecado, perfeito, que foi sacrificado, eu anotei aqui que o sangue que foi passado nos umbrais, ele salvou aquele povo da morte física, né? Eles foram salvos da morte física, né? Eles não morreram naquela hora. Mas o sangue de Jesus, ele nos salva da morte eterna. Jesus, ele veio para nos salvar da morte eterna. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos vivido por Ele? Nós temos gastado a nossa vida por Jesus? Ele morreu sem querer nada em troca. Nós temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher, né? A gente pode escolher o que a gente quer. Mas aí tem uma consequência. E aí é o que eu te pergunto. Você quer pagar o preço em obediência ou o sacrifício? Assim como o cordeiro foi sacrificado na época para libertar o povo, Jesus foi sacrificado. Ele, sem defeito, Jesus era sem pecado. E também os seus ossos não foram quebrados. Os ossos de Jesus permaneceram inteiros. Então, foi se cumprindo, toda a palavra foi se cumprindo, e o povo entendeu que Jesus era o cordeiro que veio para libertar eles de todo o pecado. E eu anotei aqui, fiz uma anotação, que fala em João 19:34. Se puder colocar aí para mim. Que fala quando Jesus ele foi crucificado, o soldado ele perfurou Jesus, né? E com a lança, e saiu sangue e água. Em João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos creiais. E eu fiz uma anotação do que significa esse sangue e essa água, quando Jesus, ele foi perfurado. O sangue, ele representa a redenção, o perdão dos pecados. E a água, ela representa a purificação e a nova vida, ligada ao Espírito Santo e à palavra. O perdão é o sangue que ele derramou naquela cruz. Então, ele nos justificou, ele nos perdoou. E a purificação e transformação veio pela água. Então, hoje, nós podemos viver uma vida transformada. E nós temos que buscar o quê? A água, a palavra de Deus, que é a água da vida, que nos traz a transformação. Amém? E eu até fiz aqui uma anotação sobre a Páscoa. Hoje, a Páscoa, a gente comemora uma vez no ano, né? Isso no calendário, né? Muitos se reúnem com a sua família,
comem, né? E só que nós cristãos, nós lembramos todos os meses, em todas as ceias. Nós lembramos quando a gente toma a ceia, o sangue, o vinho e o pão. Então, isso nos faz lembrar que o Senhor pagou o preço, que o Senhor morreu por nós e nós renovamos a nossa aliança com Ele. Amém? Então, que vocês possam guardar isso no coração de vocês e viver. A gente precisa viver isso, não só lembrar quando chega a Páscoa, né? E a gente também tem que instruir os que estão perto. Amém? E em Mateus 28:6, a Páscoa ela não termina na cruz. Eu anotei aqui que a Páscoa ela não termina na cruz. Em Mateus 28:6 diz: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. A morte não venceu Jesus. A cruz, ela mostra o amor dele por nós, né? É uma lembrança. E a ressurreição, ela mostra o poder de Deus. Então, que possamos buscar isso, viver isso, né? E a ressurreição é a garantia que nós temos que ele vai vir, que ele virá nos buscar. A sua igreja, uma igreja que busca verdadeiramente ao Senhor, que não é templo religioso que salva, não é igreja que salva, não são pessoas, é Jesus. A gente precisa entender que é Jesus. É você lembrar do sangue derramado naquela cruz. Amém? Não é igreja, não é templo. Então, que a gente possa viver isso, buscar verdadeiramente a intimidade com o Senhor, a busca constante para que Ele esteja perto. E hoje a Lanuce ministrou aqui a busca a Deus sem querer nada em troca. Busca o Senhor verdadeiramente, se entrega a Ele. Ele sabe do que você precisa. Deus nos fala que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Quando a gente busca Ele, verdadeiramente, as bênçãos nos alcançam. E a gente precisa estar preparado, né, para essa volta. Você estaria pronto para Jesus quando Ele voltar? Quero fazer essa pergunta aí para vocês, né? A gente precisa estar pronto. A gente precisa fazer essa pergunta para nós todos os dias. Eu estou preparado se Jesus voltar? Eu estou buscando, eu estou em intimidade com o Senhor, eu estou vivendo uma vida conforme a palavra de Deus nos diz, reta, diante das pessoas, diante da sociedade. Gostaria de chamar o louvor aqui, que eu já estou finalizando. E eu anotei aqui, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? A verdadeira Páscoa, ela é completa. Ela houve amor, houve sacrifício, houve sangue, houve ressurreição e haverá volta. Jesus voltará. É isso que a gente tem que se apegar, nessa esperança. Porque tudo que Ele prometeu na palavra se cumpriu. E vai se cumprir mais essa. Então, Ele voltará. Então, peço que vocês coloquem de pé, fechem seus olhos.
puder apagar as luzes. Perto quero estar. Fechem seus Junto aos olhos. teus pés. Se entreguem ao Senhor. Se quiser vir até a frente aqui do altar, se sintam na liberdade de se entregar ao Senhor, a buscar Ele de todo o teu coração, de reconhecer ao Senhor o amor, o sacrifício, o sangue derramado naquela cruz. Tudo que há em mim. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Quero te ofertar. Para isso nós precisamos ter intimidade com Ele. Buscar, se entregar. Mas ainda Se entregar é pouco, de espírito. eu sei. Em nome de Jesus, se sinta na liberdade de vir aqui na frente, quem quiser. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Ele está de braços abertos para fazer, para nos transformar. Foi um amor surreal que Ele nos entregou. E nós precisamos viver para Ele todos os dias da nossa vida. Nós precisamos colocar diante do Senhor todos os dias, todas as nossas atitudes, pensamentos, toda palavra lançada da nossa boca tem que ser de adoração ao Senhor, tem que ser palavra de vida. Que possamos, ó Pai, viver verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra. Que possamos nos entregar diante de Ti, Senhor. Que possamos mudar, ó Pai, mudar o nosso coração. Tira tudo que não pertence ao Senhor. Tira, Senhor. Tira tudo que nos afasta de Ti, Pai. Tira toda distração. Tudo que nos faça olhar, ó Pai, lugares que não sejam o Teu altar. Tudo que há em mim, Oh, Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. É um tempo de voltarmos à presença do Senhor. É um tempo da gente aceitar Jesus, de se render a Ele, de aceitar esse amor, esse sacrifício de Jesus. Que possamos entender, ó Pai. Que possamos entender, ó Pai, viver a Tua palavra, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo e maravilhoso és Tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.